Hoje estou aqui num cenário diferente, porquê? Porque vocês sabem que o Joguinha está sem tempo, então arranjo qualquer tempinho do meu livro para fazer os vídeos das análises para o canal Joga Simples. Hoje trago-vos análise ao Futebol Clube do Porto, que se deslocou à Pedreira e venceu a equipa do Braga por 1-0. Foi um resultado mínimo, mas foi o resultado que deixou feliz Sérgio Conceição, os adeptos do Porto. Porquê? Porque mantém ali a pole position com 4 jogos, 12 pontos. O Porto entrou com Casillas na baliza, lado direito Ricardo Pereira, lado esquerdo Alex Telles, dupla de centrais com Felipe e Marcano, Danilo na sua posição mais defensivo no meio campo, à frente Oliver no corredor central, Corona na direita, Brahimi na esquerda e na frente Marega e Aboubakar. Tiquinho Soares ainda se encontra lesionado, então Marega foi escalado para este 11 por Sérgio Conceição para substituir Tiquinho Soares. Um Porto muito forte, um Porto muito coeso, um Porto que consegue vencer num estádio muito difícil. A Pedreira do Sporting Clube de Braga não é fácil e o Porto arranca 3 pontos e leva para o Dragão uma vitória muito saborosa. O Porto, como vocês sabem, e falo nos princípios e comportamentos de jogo de Sérgio Conceição, depois uma análise mais geral sobre o encontro e finalizo com os golos da partida, que neste caso foi apenas um golo que foi marcado por Corona. O Porto tinha sempre uma primeira fase de construção, quando os dois centrais abriam, Marcano e Felipe, e era Danilo que descia no corredor central para fazer aquela linha de 3. De reparar na primeira fase de construção, reparem que Brahimi e Corona sempre dentro, mais no corredor central, para soltar os corredores laterais, tanto a Ricardo Pereira como a Alex Telles. E depois era Oliver que tentava pegar no jogo e dar início à organização ofensiva do Futebol Clube do Porto. Aqui de realçar era Danilo que descia para fazer a linha de 3, projetavam-se os laterais, os médios alas Brahimi e Corona jogavam dentro e depois era Oliver que descia no intuito de dar uma linha de passe e iniciar a sua segunda fase. Quando a bola passava para o meio-campo do Sporting Clube de Braga, a gestão dos corredores laterais eram exatamente iguais. Do lado esquerdo era Alex Telles que subia no seu corredor do lado esquerdo através da sua profundidade, verticalidade e sua velocidade, quando o Brahimi depois assumia movimentos mais interiores. De reparar que Oliver era aquela ajuda no setor recuado, dependendo do posicionamento da bola, iria sempre fazendo a basculação para dar apoio ao portador da bola. Na frente Marega e Aboubakar muito bem posicionados e no corredor contrário à bola tínhamos Corona. De realçar aqui era mesmo o posicionamento de Alex Telles que dava a largura ao lado esquerdo do ataque do Futebol Clube do Porto. Depois, dependendo daquilo que o jogo solicitava, não só Alex Telles subia no seu corredor, como havia outras oportunidades para Brahimi dar a largura ao corredor mais à esquerda do Futebol Clube do Porto. Neste exemplo é uma investida de Alex Telles que vai passar na frente de Brahimi. Para quê? Para procurar a penetração ofensiva. Neste caso é Danilo que está numa situação mais à frente do que o médio espanhol Oliver, e já vamos falar sobre esta troca posicional, mas deste lado, do lado esquerdo, era certamente Brahimi que dava a largura à frente de ataque do Futebol Clube do Porto, com o apoio mais zonal, mais perto de Alex Telles, os dois avançados muito em cunha, Marega e Aboubakar, e Danilo nesta imagem era o jogador mais central para poder oferecer o apoio ao corredor do lado esquerdo. No lado direito era exatamente igual, Ricardo Pereira subia no seu corredor quando Corona procurava movimentos interiores, ou então era Corona que dava a largura à frente de ataque mais à direita
do Futebol Clube do Porto. No meio, como é que funcionava? No meio era a gestão posicional de Danilo e Oliver. Repararam que naquela imagem da primeira fase de construção era Danilo que se colocava no meio de Felipe e Marcano, mas as trocas eram constantes, em que era Oliver em várias situações que descia para pegar no jogo e Danilo depois ficava num setor mais ofensivo na zona que seria de Oliver. Nesta imagem também vejam que Corona está a fazer a diagonal de fora para dentro para dar o corredor a Ricardo Pereira. Os dois pontas de lança muito em cunha, Aboubakar e Marega, muito fixos, e vou já também explicar as rotinas destes avançados do Porto. Aqui de realçar era a troca posicional de Oliver e Danilo, ou seja, era um misto de posicionamento em que o homem que jogava à frente da zona do médio defensivo era o homem que procurava jogar entre linhas e romper aquele corredor central do Sporting Clube Braga. Muita gestão entre Oliver e Danilo fazia com que o Futebol Clube do Porto depois conseguisse construir com alguma facilidade no corredor central e depois claramente explorar os corredores laterais. Portanto, Oliver e Danilo no corredor central, era esta a gestão que o Futebol Clube do Porto fazia. Nos corredores laterais, já falei, aquela dinâmica no lado esquerdo entre Alex Telles e Brahimi. Do lado direito era a dinâmica entre Ricardo Pereira e Corona. Os dois avançados, curiosamente, jogam em cunha, Marega e Aboubakar, e depois não há um avançado que deixa no terreno para jogar, para vir buscar jogo. Esporadicamente um deles descia, mas os comportamentos de Sérgio Conceição é que eles optem pela largura. Ou seja, onde a bola está, se estiver no lado mais à direita era Marega que dava a largura aparecendo nas costas de Oliver, do lado esquerdo era Aboubakar que dava a largura aparecendo nas costas de Brahimi. Neste exemplo vemos a bola está no lado mais à esquerda, reparem que Aboubakar está colado ao corredor pertencente a Brahimi e depois aqui há uma permuta de posicionamentos em que quando um dos avançados ou um dos pontas de lança flete para o corredor lateral, fazendo aquela movimentação de dentro para fora, o jogador responsável por esse corredor vai depois fletir para dentro e juntar-se a Marega. Aboubakar mais à esquerda e claro que na zona de Brahimi depois vai fletir para o corredor central. Portanto, a dinâmica dos dois avançados do Futebol Clube do Porto é mais na largura do que propriamente na profundidade. Em certos lances do jogo vi também que Marcano e Felipe também tentavam esticar a bola, mas aí tanto Aboubakar como Marega são dois jogadores que gostam de jogar também de costas para a baliza, mais Aboubakar receber e dar. Marega ataca mais a sua profundidade, mas os comportamentos no último terço do terreno é que um dos pontas, consoante o posicionamento da bola, vá dar a largura. Não abrem os dois ao mesmo tempo, abre só aquele avançado que vai se deslocar na zona onde a bola está situada. Esta foi a dinâmica do Futebol Clube do Porto e depois vocês já sabem que o Porto sem bola também é uma equipa muito agressiva, faz grande pressão ao portador da bola, uma equipa que corre muito sem bola à imagem do técnico Sérgio Conceição e quando não conseguia roubar a bola já é um caso idêntico em a maioria das equipas da Liga NOS. O Porto desce, organiza-se e forma duas linhas de 4 mais dois avançados, defendendo num puro 4-4-2. Na frente, os dois primeiros jogadores a defender nesta estrutura sem bola era Marega e Aboubakar, os dois avançados que eram os primeiros a defender, e aqui temos uma pressão média alta, o Porto um pouco subido na sua primeira linha ofensiva, e atrás Corona e Brahimi desciam dos seus corredores para formar aquela linha com Oliver e Danilo. De realçar o médio defensivo do Braga quando descia para ir buscar jogo, Oliver fazia o acompanhamento ao médio defensivo, não deixando o médio defensivo do Sporting Clube Braga conseguir pegar no jogo. Este foi
o Futebol Clube do Porto com bola e sem bola. E antes de vos falar a minha opinião sobre o jogo, trago mais uma imagem. Ao intervalo, Sérgio Conceição tira Corona, acho que foi através daquele choque com a cabeça. Corona não ficou nas perfeitas condições. Ao intervalo sai Corona e entra Otávio. Aqui uma mudança de estrutura tática. O Porto, que estava num 4-1-3-2, num 4-4-2, vai passar para um 4-3-3 puro, em que depois Danilo era o homem mais defensivo e à frente tínhamos Oliver e Otávio. Marega passa para extremo direito, Brahimi fica na esquerda e Aboubakar vai ficar o homem mais avançado. Vejam o triângulo da frente com Marega à direita, Brahimi à esquerda e Aboubakar na frente, e depois aquele triângulo com Danilo, Oliver e Otávio. Em grandes situações onde o Porto tinha bola no meio-campo do Sporting Clube Braga, o triângulo rodava. Em vez do vértice estar Danilo, a base passava com Danilo e Oliver e o vértice na frente ficava Otávio. Havia assim uma mudança no triângulo do meio-campo, dependendo daquilo que o Futebol Clube do Porto fazia dentro de campo. O Porto, que entrou também muito forte, aos 6 minutos faz o golo por intermédio de Corona. Há um alívio de Marcelo, jogador do Braga, a bola vai sobrar para Corona, que depois, num toque de gênio, passa por Sequeira e vai rematar para golo. A técnica individual de Corona fez com que o mexicano conseguisse sair muito fácil da posição de Sequeira e efetuar um remate para o golo do Futebol Clube do Porto. Porto, ao intervalo, já está a ganhar por 1-0. O Braga, com muitas mexidas, 6 jogadores ficaram de fora, 2 dias para preparar este jogo frente ao Futebol Clube do Porto. Não foi aquela equipa que, não digo desse muita luta ao Porto, mas não foi aquela equipa eficaz para contrariar o jogo do Futebol Clube do Porto. Uma segunda parte que o Porto foi gerindo um pouco o jogo. O Braga não foi aquela equipa que no último terço de terreno tivesse dificultado a vida não só ao quarteto defensivo como também a Casilhas. E depois vieram as substituições normais, sai Oliver e entra André, reforçar aquele meio campo e com André ser o jogador mais agressivo do que Oliver, conseguir controlar aquele corredor central das investidas do Sporting Clube de Braga. Depois aos 80 sai Brahimi e entra Herrera. Na minha opinião não foi uma entrada feliz, Herrera não esteve bem nos poucos minutos que esteve em campo, mas o Porto conseguiu sempre controlar este jogo muito difícil na Pedreira, uma vitória que encaixa na perfeição ao Futebol Clube do Porto. Na minha opinião foi um justo vencedor. O Porto está forte, o Porto não precisou de contratação ou de contratações para reforçar este plantel. Os jogadores que vieram de empréstimo, como o caso de Ricardo Pereira, como o caso de Marega, é um Porto que consegue não esconder aquilo de menos bom, mas é um Porto que consegue fazer o seu jogo com grande consistência, agressividade e intensidade, como o Sérgio Conceição quer que este Futebol Clube do Porto jogue. Foi uma boa vitória, 3 pontos para o Dragão, que está em cima, 4 jogos, 12 pontos. O Porto está forte e fica aqui mais um registro, mais uma análise, desta vez ao Futebol Clube do Porto na Pedreira, num jogo muito difícil. E espero que vocês tenham gostado desta análise, que é com o apoio, é aquele joinha, é a curtida, é o like nestes vídeos de análise às equipas da Liga NOS. Quem não é subscritor no canal, em baixo, à esquerda deste lado, tem um botãozinho vermelho, subscrevam o canal e fiquem atentos ao futebol português. Mais logo vai sair a análise ao Cruzeiro e vou também analisar o Marítimo, para vocês depois não dizerem que o Joga Simples só faz análises aos 3 grandes. Espero que tenham gostado de mais uma análise aqui no canal Joga Simples.